Olá, seja bem-vindo. É muito bom te ver. Antes, uma pequena explicação sobre essas palestras que eu vou dar, sobre Nínive. Sabe, nos anos 90, eu fui 4 vezes lá para o Iraque. Mas que luta foi! A primeira vez que eu tentei entrar em Nínive, em Mossul, a parte norte, eles não me deixaram. Não tinha nenhum guia. Um deles era comissário de bordo, no avião antes que nós tínhamos embarcado. E também era perigoso atravessar a fronteira. Foi milagre em cima de milagre. Mas no fim, nós chegamos lá. Eu queria muito visitar Nínive, porque Jesus menciona essa cidade, Nínive. Ele menciona até mesmo Jonas. E eu queria estudar tudo isso, eu queria estar lá onde ele andou. Então, no fim de tudo, eu consegui chegar lá. E não podia viajar entre as 11 e as 3 da tarde, porque essas eram as horas que os bombardeiros americanos estavam fazendo seu trabalho. E eu implorava, por favor, eu não tenho tempo, vamos logo. Então, nós fomos. E não vimos nenhum bombardeiro. E eu consegui trazer muitas fotos. E que Deus esteja conosco enquanto estudamos a história de Nínive. E que possamos aprender todas as suas lições, dos tempos antigos. Farei uma personificação, vou deixar que Nínive fale em meu lugar. Eu vou adotar uma perspectiva como se fosse a própria cidade falando. Pergunta, por que a destruição do ano 800 a.C. foi evitada? Porque Jonas foi lá e disse para a cidade, vocês vão ser destruídos. Por que eles não foram? E por que foram destruídos em 612? Quando Nabopolassar e Siaches I do Império dos Medos destruíram ela. Nós vamos estudar esses interessantes fatos. Nínive é quem vai falar agora. Personificação. E ela diz, eu tenho uma história bem interessante. As minhas origens, o meu local geográfico, como ele está agora. É uma história muito fascinante, meu amigo. E vamos lá. Eu era uma das maiores cidades da antiguidade. Se não a maior, com uma história tremenda. As tábuas de barro da famosa cidade de Mari, que fica no Eufrates, me chama de Ninuva. Soa similar a Nínive. Os persas me chamavam de Nainava. Quase o mesmo. Nabi Yunus significa profeta Jonas em árabe. O nome Kuyunyik é turco, de acordo com Layard, um grande arqueologista. Essa cabeça de bronze pertence a um governador acadiano. E acharam ela nas minhas ruínas em 1931. Presume-se que se trate do próprio filho de Sargon, Manish Tushu. Ela está no Museu do Iraque. Já o selo, do lado direito, retrata a sua irmã, Enruduana, a primeira reformadora ecumênica durante a época de glória de Ur. Então, das minhas ruínas saíram coisas fantásticas, conhecimentos e artefatos. Eu, Nínive, fui uma importante junção para rotas comerciais que cruzavam o rio Tigre. Na foto, você pode ver o rio Tigre, perto de Mossul, que fica logo à esquerda. Uma importante junção para rotas cruzando o Tigre e o caminho entre o mar Mediterrâneo e o Oceano Índico. Então eu juntava o leste e o oeste. Eu recebia riquezas de muitos lugares, tanto que eu virei a maior de todas as regiões e cidades da antiguidade. E me tornei a capital do novo Império Assírio. Eu tenho muito orgulho de mim. É difícil para mim dizer. Fui fundada nas margens férteis do rio Tigre, logo depois da dispersão da Torre de Babel.
Eu prosperei através dos séculos, até eu virar uma cidade grandíssima de 3 dias de viagem. Eu era tão famosa que quando Jesus, o Messias, veio à Terra, ele se referiu a mim, ao meu arrependimento. Fui usada como uma repreensão para as cidades dos seus dias. Isso foi extremamente engrandecedor para mim. Eu fui usada de exemplo para as cidades de Judá, tais como Capernaum, porque nós nos convertemos pela pregação de chamado Jonas, desculpa. Kuyungyuk, um nome estranho, é como se chama a minha seção do lado norte. Dá para ver ela na foto. Você consegue enxergar as estruturas ali? Nos tempos antigos, paredes protegiam a mim e ao montículo Kuyungyuk. Nome difícil. Também foi aqui que as escavações mais importantes foram feitas. Não consigo pôr em palavras quão importantes essas escavações foram para nos dar uma ideia de como era o mundo antigo. Você consegue ver essa gravura na parede das minhas ruínas? É uma roda de uma carruagem assíria, um lembrete de minha glória passada. Foi aqui em Kuyungyik que a famosa biblioteca de Ashurbanipal, um dos últimos grandes reis assírios, foi descoberta. Meus valiosos tabletes de barro foram levados para o Museu Britânico. Nesses tabletes está escrito a versão suméria de como ocorreu a criação do mundo. É a Enuma Elish. Foi escavada das minhas ruínas. Ashurbanipal coletou todos esses tabletes, trouxe-os e fez uma biblioteca enorme em mim, Nínive. Entre as cidades da antiguidade, nos dias que Israel estava dividido, também se referiam a mim como uma das maiorais. Eu era a capital do reino assírio. Além disso, o próprio Jesus falou de mim. Em um de seus sermões importantes, estou convencida que todos deveriam conhecer a minha importante história. História é muito importante. Aprendemos tantas preciosas lições da história. Ela amplia as nossas visões do mundo. Dá sentido aos acontecimentos. Se você olhar com atenção as minhas ruínas, ainda pode ver traços da minha antiga grandeza. Olhe essas gravuras, esse trabalho artístico. Isso é apenas uma sombra do que eu já fui. Lembre-se que eu já fui a cidade mais poderosa de todas. De toda a antiguidade. E por que eu estou em ruínas hoje? Talvez você também esteja em ruínas hoje. O que causou isso? Há escritas cuneiformes entre as pernas desses lamassu, que são estátuas de bois guardiões. A Bíblia confirma o que está escrito, os nomes dos poderosos reis que governavam aqui. Você pode aprender mais sobre esse assunto assistindo minha outra série, Escavando o Passado. Lá eu conto sobre a origem e a queda do Império Assírio. É muito bom, assista. Um dos meus guias da época moderna está chamando a atenção dos turistas para um pouco da minha glória de muito tempo atrás. Dá para ver o que ele está apontando? Parece uma menora. Milhares de anos atrás, os artistas, eles enfeitaram a cidade muito além do nosso entendimento. A Bíblia não é a única fonte que menciona o dilúvio global. Tabletes de barro do épico de Gilgamesh foram descobertos aqui. Eles mencionam o dilúvio. Então, eu fico muito contente, pois pude contribuir para esses grandes eventos do passado. Nabi Yunus. Você está olhando para Nabi Yunus. Consegue ver a torre ali? Do montículo Kuyungyik, estávamos lá agora mesmo, dá para ver a minha seção do sul. Isso antes da ISIS destruir a mesquita e sua torre. Essa mesquita comemorava a vida do profeta Jonas, que me visitou.
Os turistas estão agora saindo desse montículo das minhas ruínas, Kuyunyik. Eles estão indo visitar Nabi Yunus, que é onde fica a torre que eu te mostrei, naquela foto. Vamos até lá. Sabe, quando você anda pelas minhas ruínas históricas, é como se elas voltassem à vida. Dá para imaginar Jonas andando aqui? E os reis que você lê sobre na Bíblia também. Grandes e famosos reis assírios, líderes do mundo antigo. Vamos falar mais agora sobre o famoso profeta hebreu, Jonas, que também andou sobre o meu chão. É uma história muito, muito emocionante. Aqui eles já chegaram. Os turistas chegaram em Nabi Yunus, a outra parte da cidade em ruínas. Antes de explorar o sítio, vamos olhar para trás e ver de onde nós vimos. É bom formar essa imagem, um mapa mental, quando você visita esses lugares. Você consegue enxergar o montículo Kuyunyik no lado esquerdo da foto? Então, aqui nós estamos olhando para lá de Nabi Yunus. Dá para ver os subúrbios e Kuyunyik do outro lado. Você também pode ver na foto que um dos subúrbios de Mossul me adentrou. Olha só, todas essas casas entre um lugar e outro. Ainda há muito da minha história enterrada embaixo dessas casas, e eu espero que um dia arqueologistas consigam escavar aqui e que eles descubram mais dos meus segredos. Agora deixe-me continuar contando sobre Nabi Yunus. Preste atenção no lado esquerdo dessa foto. Esses turistas estão bem animados, é a primeira visita deles aqui. E veja só, é isso que eles estão olhando. Preste atenção nessa imagem. Essa é uma das maiores descobertas da história recente da arqueologia. E o que é que os turistas vão fazer aqui? É claro, nem todos eles são escolares. Eu percebi isso, só tem um ou dois deles que tinham um conhecimento histórico de Nínive. Eles vão respeitar esses antigos lamassus, né? Ou eles vão subir nele. Acho que não tem nada de errado em se divertir um pouco durante essas viagens históricas. Eles quiseram vir para Nínive, e eles são bem-vindos. Todo mundo que vem me visitar é bem-vindo. O que será que esse garotinho curdo pensou desses visitantes engraçados subindo no Lamassu? Um guarda assírio. Nenhum respeito para ele. Sentando nele. Essa descoberta foi feita em 1990, e o antigo presidente Saddam Hussein deu permissão para escavar o sítio. 400 famílias tiveram que ser tiradas do lugar. Ele foi contra a lei islâmica. E então, em 2014, a ISIS destruiu a mesquita que fica bem atrás de onde você vê essas duas pessoas. Atrás desse Lamassu. Ah, mas isso foi trágico. Foi uma tragédia imensa. Porque os escolares ainda estavam estudando ela e ela se foi. Em cima está uma foto de como era antes. Olha a beleza, os detalhes em Nabi Yunus. E depois, olha todo esse destroço. O mundo arqueológico entrou em luto quando isso aconteceu com um dos muitos sítios que ainda estavam sendo estudados. Mas esse desastre foi transformado numa gloriosa descoberta. Dá para acreditar? Foi uma grande surpresa quando, no fim, acabaram descobrindo ainda mais da minha valiosa história. Depois que a ISIS destruiu Nabi Yunus e foram embora, eles tiveram que ir embora, porque a coisa estava ficando feia para eles. Grandes descobertas foram feitas. Acharam túneis logo abaixo de Nabi Yunus. Arqueologistas descobriram o nome de mais um dos reis assírios. Um rei muito importante, com uma grande história. E deixa eu te levar agora para um desses túneis.
Muitos artefatos preciosíssimos foram encontrados intactos, incluindo uma inscrição cuneiforme em mármore do famoso rei Esarhaddon, que também foi mencionado na Bíblia. Ah, sabe? Quando leem a Bíblia e quando leem a minha história, tem uma relação maravilhosa entre os dois. A propósito, eu creio que a Bíblia é a mais confiável fonte se você quer estudar a minha história. Aqui temos um par de relevos retratando mulheres, achado em um dos túneis, em Nabi Yunus, em março de 2017. Esses túneis levaram os pesquisadores a um palácio nunca antes visto, intocado, construído há mais de 2.600 anos atrás. Esse palácio é vinculado a 3 gerações de reis assírios. Primeiro, ele foi construído para o rei Senaquerib, que reinou de 705 a 681 a.C. Depois pertenceu ao seu filho Esarhaddon, de 681 a 689. Ele renovou e expandiu o palácio. E depois, o neto do primeiro rei, Ashurbanipal, reinou de 669 até 627. E agora temos a questão: quem destruiu o palácio? E quando? Quando que o palácio foi destruído? Destruição é tão ruim. Sabe, às vezes nós acabamos destruindo o lindo palácio que é a reputação de outras pessoas. Por acaso o seu palácio, a sua vida já foi destruída por palavras? Vamos reter essa lição e não destruir o palácio dos outros. Toda pessoa é uma obra-prima de Deus. Vamos tomar cuidado para não destruí-las. Nessa escrita cuneiforme, Senaquerib e seu filho Esarhaddon descrevem o Ekal Massarti que eles construíram, que significa arsenal. Então, todas as suas armas eram postas aqui. Vamos desviar um pouco agora para uma das minhas antigas cidades vassalas. Como que essas ruínas de tempos antigos acabaram no mar? Esse é o mar Mediterrâneo. Essa é uma história tremenda. Se você olhar a minha pesquisa em Tiro, você vai descobrir toda essa informação maravilhosa. O rei Esarhaddon fez algo parecido com o que Alexandre o Grande fez com esse lugar. Digo, ele e Nabucodonosor. Os dois. Eles fizeram algo bem interessante com esse lugar. Veja, esse é um tablete recente. Está escrito: aquele que conquistou a cidade Sidom, que fica bem perto de Tiro, que está no meio do mar, e que destroçou todas as suas habitações, eu arranquei suas paredes e suas habitações e as joguei no mar, e fiz desaparecer o local onde estava. Quanto a Abdi Milkuti, seu rei, e continua. Aqui fala de uma cidade. Sidom, uma cidade na terra, foi destroçada e jogada no mar. Está profetizado no livro de Ezequiel 26:4. Elas destruirão os muros de Tiro. Isso foi feito por Babilônia depois do cerco de 13 anos. E derrubarão as suas torres. E eu lhe varrerei o seu pó. Isso aconteceu 200 anos depois. E farei dela uma penha descalvada. E aqui, tá vendo esse homem de pé aqui na foto? Ele está nas ruínas que foram jogadas no mar Mediterrâneo. Essa é uma das maiores descobertas arqueológicas que foram feitas. Ah, história antiga. A minha história e a história das minhas cidades vizinhas são fascinantes. Estude-as. Meus turistas estão indo embora, mas nós vamos continuar aqui. Eu quero te contar sobre o rei substituto do rei Esarhaddon. Ah, isso vai ser interessante. Vamos lá.
Ele deveria morrer no lugar do rei. Cara, isso vai ser legal. Nos dias da minha prosperidade temporal, eu, Nínive, fui um centro de crime e maldade. Não é nada de que eu me orgulhe, mas talvez você também tenha alguma história passada que não seja muito boa. A inspiração divina se refere a mim como cidade ensanguentada, cheia de mentiras e roubo. Eles me estigmatizaram. Em linguagem figurada, o profeta Naum compara os meus cidadãos, os ninivitas, a um leão cruel e voraz. Dá para imaginar isso? Você consegue imaginar um leão cruel e voraz, matando e destroçando as suas vítimas? E o profeta também escreve: porque sobre quem não passou continuamente a tua malícia, nós governávamos com uma crueldade incomparável. Eu vou te mostrar alguns dos meus escândalos. Eu simplesmente não posso negar as verdades que esse profeta diz. Minha crueldade testifica continuamente contra mim, agora que escavaram minha história. Vamos visitar agora o Museu do Iraque. E eu tenho muito orgulho desse museu porque eu estou nele e na história. Dê uma boa olhada nesse relevo. O que você enxerga nele? Como você descreveria a cena? Isso é um artefato precioso. O relevo retrata o meu povo tomando uma cidade inimiga. Ele está cercando a cidade. Agora, como nós tratamos os inimigos quando a gente conquistou eles? Esse relevo retrata o que nós fizemos. Dê uma boa olhada bem aqui. Que imagem chocante! Nós os esmagávamos com os cavalos e as carruagens. Nós os decapitávamos e fazíamos pilhas com as suas cabeças, os seus crânios. Os nossos deuses eram cruéis, e nós seguíamos o seu exemplo. E mesmo assim, e isso é o que eu mais amo sobre o Deus de Israel, mesmo nós tendo nos tornado tão maus, nós não fomos abandonados à própria sorte. O Deus dos Hebreus estava interessado no nosso bem espiritual. E deixa eu te contar isso. Eu conheço muito bem os deuses dos tempos antigos. Eles eram cruéis. E eles nos inspiraram a sermos cruéis também. Porém, o Deus dos Hebreus, mas que exemplo de bondade, e cuidado, e misericórdia, e longanimidade. Está escrito na Tanakh, na Bíblia antiga dos Hebreus: o Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Agora, o fato dele ver todos os filhos dos homens significa que ele vê a minha dor. Ele vê o meu potencial de melhorar o meu caráter. Ele me vê, eu que sou uma poderosa cidade, famosa no mundo, mas ele também vê você, meu amigo. Esse mesmo Deus, ele está interessado em todos. E o que é que ele vê em nós? Em nós, os ninivitas. Nós éramos tão maus, eu te mostrei. O seu olho vê tudo o que é precioso. É o que diz um dos personagens antigos, Jó. Leia o livro dele, é fantástico. Então ele vê algo precioso em você. E ele também viu algo que é precioso em mim, uma cidade má. Muitos do meu povo estavam procurando algo maior e com mais propósito do que fazer guerra continuamente. Às vezes Deus planta esses lindos motivos na nossa vida. Se fôssemos dados oportunidade de aprender sobre esse Deus de amor, a gente pararia a nossa crueldade e começaríamos a adorá-lo.
Então, em sua sabedoria, Deus se revelou para nós de maneira incontestável, para nos levar, se nós o deixarmos, para o arrependimento. O instrumento que o Deus de Israel usou foi um dos grandes profetas do seu tempo. Através da sua pregação, o meu povo e o meu rei, Adad-Nirari II, se arrependeram. Dá para acreditar? Esse é o capítulo mais lindo da minha história. Crueldade durante a minha captura de Lachish. Olha isso. E mesmo eu fazendo essas coisas aos filhos de Deus, Ele revelou a mim o seu amor salvador e enviou seu profeta para me dizer sobre seu amor e salvação. O amor perdoador de Deus é sempre muito maior que até mesmo as nossas ações mais horríveis. E nós éramos a cidade mais horrível. E Deus se importava com a nossa salvação. Deus se importa com a sua salvação. Você é precioso para Ele, mesmo que você se ache cruel e mau. Lembre-se disso, amigo. Espero te ver no próximo vídeo, onde eu vou contar mais sobre o envolvimento de Deus na minha história. A propósito, isso aqui é algo que foi descoberto e está à mostra em Jerusalém, o Museu da Bíblia em Jerusalém. Você consegue ver? Tem um rabo de peixe ali. A minha arte está em todo lugar, convidando as pessoas a estudar minha história. Oremos. Pai que está nos céus, obrigado pelos registros históricos que o Senhor nos deixou, especialmente o sobre a sua bondade. Obrigado por ver algo lindo, até nos piores de nós. Senhor, eu te peço, nos dá a possibilidade, a cada um de nós, de tirarmos de nós o que nos faz ser tão mal. Nos ajude a sermos bons para os outros. Remova os nossos rancores e nos dê o teu maravilhoso perdão. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ver essa apresentação. Para se inscrever ao canal, clique aqui e depois clique no sino para ser notificado. Para a próxima apresentação, clique aqui. Até lá!